Oi, gente, vamos começar uma lição nova. Uma lição sobre leis ponderais, estudando hoje a lei ponderal de Dalton, conhecida com o nome de Lei das Proporções Múltiplas. O Dalton, esse cientista inglês, viveu entre 1766 e 1844 e, em 1803, ele conseguiu fazer algumas experiências que foram de uma contribuição fantástica para o desenvolvimento da química moderna. Vamos ver então que experiências foram essas. Dalton percebeu que às vezes dois elementos químicos podem se combinar formando compostos diferentes. Bem, a ideia até o momento é a seguinte: dois elementos podem se combinar, mas vai dar um composto. Não vai dar dois compostos diferentes. Mas isso ele percebeu que às vezes dois elementos davam origem a dois compostos diferentes. Por exemplo, 12 gramas de carbono podem reagir com 16 gramas de oxigênio e vai dar um composto que hoje nós chamamos de monóxido de carbono. Muito bem, então quer dizer que a proporção é 12 de carbono para 16 de oxigênio e vai dar, logicamente, 28 gramas de monóxido de carbono. Tá bom, ele fez uma segunda experiência. Usou 12 gramas de carbono, mas de oxigênio usou 17 gramas. Mas deveria ser 16, como na primeira experiência. Bem, o que aconteceu? 12 gramas reagiram com 16 gramas apenas. Então sobrou 1 grama em excesso e deu 28 gramas novamente do composto monóxido de carbono. Muito bem, mas a experiência foi repetida novamente. Utilizou-se 12 gramas de carbono e agora 18 gramas de oxigênio. Bem, a gente já sabe que deve ser 16. Então o que aconteceu? 16 gramas reagiram e restaram 2 gramas de oxigênio em excesso. O produto final vai ser 12 com 16, deu 28 gramas do monóxido de carbono. Parece que 12 só reage com 16. E assim essa experiência foi feita diversas vezes, até que chegou um determinado momento que o Dalton colocou 12 gramas de carbono, sempre uma mesma massa fixa de um elemento, e variando somente a do outro. E reagiu com 32 gramas de oxigênio. O que aconteceu? A reação foi completa, não houve excesso, o que é uma surpresa, porque em todos os outros casos, que não foi a massa de 16 gramas, houve excesso. E nesse caso, reagiu completamente. Então, 12 reagiu com 32 e foi produzir um novo composto, que agora não se chama mais monóxido de carbono, e logicamente formou 44 gramas. Então, essa experiência mostrou o seguinte: quer dizer que o carbono pode se combinar com 16 gramas de oxigênio. Ou o carbono pode se combinar com 32 gramas de oxigênio, mas vai dar um outro composto. Bom, quais são as conclusões, então, que o cientista Dalton chegou? Ele falou assim, bem, 12 gramas de carbono podem reagir com 16 gramas de oxigênio e vai ter uma composição, uma proporção fixa. Tudo bem, como já preconizava a lei de Proust, que dizia o seguinte, os elementos reagem numa proporção determinada. Qualquer quantidade fora dessa proporção vai sobrar. Até aí tudo bem. Mas ele percebeu que quando você colocava 32 gramas de oxigênio, dava um outro composto. Não dava o mesmo composto, dava um outro composto. Tudo bem. O novo composto tem uma nova composição fixa. Mas o que acontece é que, inicialmente, ele se deparou com um problema intrigante. Conservando a massa de um dos elementos, o outro variava com massas múltiplas. Ele notou que a massa do outro elemento que reagia só mudou quando você pegou o dobro. Então ele percebeu o seguinte, deve existir alguma relação entre as massas desse segundo elemento. Na primeira experiência usou 16 gramas, só dava monóxido de carbono. Numa outra experiência usou 32 gramas, deu um outro composto, que é o dióxido de carbono. Se você comparar as massas do oxigênio nas duas experiências, uma é 16, outra é 32. 16 para 32 é uma proporção muito simples, é 1 para 2. Isso chamou a atenção. Então ele percebeu que isso poderia acontecer. Dois elementos se combinarem e darem compostos diferentes. Mas a proporção sempre seria uma proporção de números simples. 1 para 2, 1 para 3, 2 para 3. Então o que ele chamou isso aí foi, deu o nome de Lei das Proporções Múltiplas. Bem, mas vamos só pensar um pouco como é que o Dalton imaginava a coisa. Ele falou assim, bom, 12 gramas de carbono não é um átomo só. Não corresponde a um átomo só, mas vamos pensar que fosse um átomo só. Tudo bem, então vamos supor que um carbono pesa 12 gramas. Ele sabia que isso não era verdade, mas vamos imaginar assim. E 16 gramas de oxigênio também não corresponde a um átomo só, mas vamos pensar que seja um átomo só.
Então, quando você faz a combinação 12 gramas de carbono com 16 gramas de oxigênio, você está pegando um carbono para um oxigênio e vai dar o composto CO, monóxido de carbono. Quando você faz uma experiência e pega o dobro de oxigênio, então agora, se 16 gramas correspondia a um átomo de oxigênio, então 32 gramas iria, teoricamente, corresponder a 2 átomos de oxigênio. Então, 12 gramas de carbono, é um carbono só. 32 gramas de oxigênio, então agora seriam 2 átomos de oxigênio. Então daria o novo composto chamado dióxido de carbono. Bem, ele nunca conseguia número fracionário, conseguia assim, CO1,2, CO1,3, mas quando foi o dobro, formou um novo composto. Então é sempre um número inteiro de átomos. Isso foi o que despertou a atenção dele e em função disso ele criou toda uma teoria muito interessante que a gente vai ver logo mais. A lei ponderal de Dalton, também chamada lei das proporções múltiplas, tem o seguinte enunciado. Quando uma massa fixa de um elemento se combina com massas variáveis de um segundo elemento para formar compostos diferentes, a relação entre as massas variáveis desse segundo elemento estão numa proporção de números simples, isto é, números pequenos e inteiros. Vamos ver agora um primeiro exemplo de verificação da lei de Dalton, tá bom? Exemplo 1 fala assim, verificar a lei de Dalton. Mas quais são os experimentos? Então, o experimento é enxofre com oxigênio. Vai dar um composto e enxofre com oxigênio vai dar outro composto. Mas quais são as massas? Massa de enxofre, 32 gramas. Na primeira experiência, com 32 gramas de oxigênio. Na segunda experiência, 32 gramas de enxofre agora reage com 48 gramas de oxigênio. E aí vai dar um segundo composto. Vamos fazer a resolução. Então, observe o seguinte, que nas duas experiências, o enxofre ele entra com a mesma massa. Então, 32 gramas de enxofre na primeira experiência e 32 gramas também na segunda experiência. Então, esse é o primeiro elemento de massa fixa. O segundo elemento é o oxigênio. Na primeira experiência, ele entrou com 32 gramas e na segunda experiência com 48. Então, agora essas massas estão variando, não é sempre 32. De acordo com a lei de Dalton, a relação entre as massas desse segundo elemento deve estar numa proporção de números simples. Então, vejamos, massa do oxigênio na primeira experiência sobre a massa do oxigênio na segunda experiência. A massa de oxigênio na primeira experiência foi 32 e na segunda experiência 48. Bom, então essa é a relação, 32 por 48. Vamos simplificar. Dá para simplificar por 2, ficaria 16 sobre 24. Dá para simplificar por 2 novamente, vai dar 8 sobre 12. Dá para simplificar por 2 novamente, dá 4 sobre 6. E por 2 novamente vai dar 2 sobre 3. Não tem mais agora como reduzir. Já chegou na fração irredutível. Então quer dizer que a proporção é 2 para 3. Então aí o Dalton pensou assim. Bom, se a massa é fixa de enxofre, então vamos considerar um enxofre. E as massas de oxigênio estão na proporção 2 para 3. Então você deve ter dois compostos. Um com a fórmula assim, SO2 e o outro com a fórmula SO3. Quer dizer que o S é um só, é o mesmo, porque foi usada a mesma massa. E de oxigênio, a proporção é 2 para 3. Então a relação entre as massas, então assim, 2 vezes a massa de um oxigênio e outro 3 vezes a massa do oxigênio. Tudo bem? É uma lei muito simples, porque você sempre fixa um elemento e compara as massas do outro e verifica qual é a relação que deve existir. Sempre deve ser uma relação de números simples. Diante dessas observações, então Dalton, em 1803, publicou vários trabalhos que hoje é conhecido como o nome de Teoria Atômica de Dalton. Ele dizia o seguinte, todas as substâncias são formadas por átomos. Os átomos são partículas indivisíveis, porque ele nunca conseguia fracionar nas fórmulas, era sempre um número inteiro que aparecia. Então, os átomos são partículas indivisíveis. Depois, os átomos de um mesmo elemento químico são todos iguais, em todas suas características, por exemplo, tamanho e massa. Depois ele fala assim, as substâncias simples são formadas por átomos do mesmo elemento químico. Então,
Se chamava de substância simples e elemento químico a mesma coisa. As substâncias compostas, também chamadas de compostos químicos ou simplesmente compostos, são formadas por átomos de dois elementos diferentes, dois ou mais elementos químicos diferentes, mas sempre se combinavam numa certa proporção. Depois, átomos não são criados nem destruídos. São esferas rígidas e indivisíveis. Então, a palavra átomo significa exatamente isso, aquilo que não se divide. E, finalmente, as reações químicas são apenas recombinações de átomos. A partir desse conjunto de afirmações, que é chamado de teoria atômica de Dalton, se chega a algumas conclusões interessantes. Primeiro, a importância da lei de Dalton foi a comprovação experimental da existência de átomos, como partículas indivisíveis da matéria, uma vez que a relação entre as massas de um elemento de uma fórmula para outra é sempre o número inteiro. Então a matéria não pode ser dividida. Então você tem assim CO2, CO1. Então a fórmula é O2, O1. Não existe fração. Então essa lei é importante porque ela comprova que átomo existe de forma indivisível. Bem, a outra aplicação interessante da teoria atômica de Dalton é a maneira de se representar um átomo, como normalmente se faz em sala de aula, desenhando uma bolinha para representar o átomo. Você está usando as ideias do Dalton, representando átomos como bolinhas indivisíveis. Depois, nessa época, começaram a surgir as primeiras noções de fórmulas mínimas, porque você tinha que simplificar até chegar aos menores índices inteiros. Quer dizer que, na realidade, você estava obtendo as fórmulas mínimas dos compostos, isso sim. E a explicação mais assim razoável para as reações químicas é que havia um rearranjo de átomos. Os átomos se combinavam agora de maneiras diferentes, mas eram sempre os mesmos átomos. Então, na experiência de hidrogênio com iodo, o hidrogênio, os átomos estão ligados entre si, o iodo também, os átomos estão ligados entre si. Quando eles vão fazer a reação química, eles trocam de posições. Então fica o H ligado ao iodo e o outro hidrogênio ligado ao outro iodo. Apenas mudar as posições. Aí você vai obter 2HI. Na verdade, são os mesmos átomos, só que agora estão recombinados. Porém, à luz dos conhecimentos que nós temos hoje, nós percebemos alguns erros cometidos pelo Dalton, que naquela época não era possível de não ser cometido. O primeiro erro que a gente deve apontar é com relação às massas dos átomos de um mesmo elemento químico. Hoje nós sabemos que átomos do mesmo elemento químico podem ter massas diferentes, que são chamados de isótopos. Uma outra, vamos dizer assim, uma outra falha da teoria é com relação à indivisibilidade do átomo. Hoje nós sabemos que o átomo se divide em núcleo e eletrosfera, e o núcleo ainda se divide ainda mais em prótons e nêutrons. E na eletrosfera a gente sabe que existem elétrons. Beleza, então quer dizer que o átomo não é indivisível. Bom, nós continuamos usando para a representação simplificada a bolinha indivisível, mas nós devemos saber que isso não está totalmente correto. Então, nesse ponto também a teoria de Dalton não está correta. Porém, ela para a época foi de uma importância fabulosa. Agora é só fazer um pouco de exercício.